Provérbios capítulo 28, versículo 13, nós lemos: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. As condições para obtermos misericórdia de Deus são simples, são justas e razoáveis. O Senhor não requer que façamos alguma coisa penosa para obtermos o perdão dos pecados. Não precisamos de fazer longas e cansativas peregrinações ou de fazer penitências dolorosas para recomendar a nossa alma ao Deus do céu ou reparar as nossas faltas. Mas aquele que confessa e abandona o seu pecado, esse alcançará misericórdia. O apóstolo Tiago diz: confessem as vossas faltas uns aos outros e orem uns pelos outros para que sejam curados. Tiago capítulo 5, versículo 16. Confessem os vossos pecados a Deus, o único que os pode perdoar, e as vossas faltas uns aos outros. Se tiveres ofendido o teu amigo ou vizinho, deves reconhecer a tua falta, e é seu dever perdoar-te completamente. Depois deves procurar o perdão de Deus, porque o irmão que tu magoaste é propriedade de Deus, e ao injuriá-lo tu pecaste contra o seu Criador e Redentor. O caso é levado perante o único verdadeiro mediador, o nosso grande sumo sacerdote, que foi em todos os pontos tentado como nós o somos, todavia sem pecado, e que é tocado com o sentimento das nossas enfermidades, e é capaz de nos purificar de todo o mal. Lemos isto em Hebreus capítulo 4, versículo 15. Os que não se humilharam perante Deus, reconhecendo a sua culpa, não cumpriram ainda a primeira condição de aceitação. Se não experimentarmos aquele arrependimento do qual não temos que nos arrepender e não confessarmos com verdadeira humilhação de coração e espírito, detestando o nosso erro, nunca buscamos verdadeiramente o perdão do pecado. E se nunca o buscamos, nunca encontramos a paz de Deus. A única razão para não termos a remissão dos pecados passados é não estarmos dispostos a humilhar o nosso coração e a cumprir as condições da palavra da verdade. É dada instrução explícita a respeito deste assunto. A confissão do pecado, quer seja pública ou privada, deve ser sentida no coração e expressa livremente. Não deve ser imposta ao pecador, não deve ser feita de uma maneira irreverente e descuidada ou imposta àqueles que não têm uma compreensão nítida do caráter repugnante do pecado. A confissão que brota espontaneamente dos recônditos da alma encontra a compaixão infinita de Deus. O salmista diz: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Está escrito no Salmo 34, versículo 18. A confissão verdadeira é sempre de caráter específico e reconhece pecados particulares. Eles podem ser de natureza tal que devam ser só apresentados a Deus. Podem ser faltas que devem ser confessadas a indivíduos que sofrem injúria através delas. Ou podem ser de caráter público e então devem ser confessadas publicamente. Porém, toda a confissão deve ser definida e direta, reconhecendo os próprios pecados de que somos culpados. No tempo de Samuel, os israelitas afastaram-se de Deus. Eles estavam a sofrer as consequências do pecado, pois tinham perdido a sua fé em Deus e no seu poder e na sua sabedoria para governar a nação e a confiança na sua capacidade de defender e vindicar a sua causa. Afastaram-se do grande governador do universo e desejaram ser governados como eram as nações ao seu redor. Antes de encontrarem paz, fizeram esta confissão definida: nós temos acrescentado a todos os nossos pecados este mal, de pedirmos para nós um rei. 1 Samuel capítulo 12, versículo 19. O próprio pecado de que se sentiam convictos devia ser confessado. A sua ingratidão oprimia o seu coração e separava-os de Deus. A confissão não será aceita por Deus sem um arrependimento e uma reforma sinceros. Não deve haver mudanças decididas na vida. Tudo o que for ofensivo a Deus deve ser afastado como resultado de verdadeira tristeza pelo pecado. O trabalho que temos a fazer da nossa parte está claramente delineado perante nós. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Isaías capítulo 1, versículos 16 e 17.
Se esse ímpio restituir o penhor, devolver o que ele tinha furtado e andar nos estatutos da vida, não praticando a iniquidade, certamente viverá, não morrerá. Está escrito em Ezequiel capítulo 33, versículo 15. O apóstolo Paulo diz acerca da obra do arrependimento isto: porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados. Que apologia, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança. Em tudo mostraste estar puros neste negócio. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 11. Quando o pecado apaga as percepções morais, o malfeitor não discerne os defeitos do seu caráter, nem compreende a enormidade do pecado que cometeu. E a não ser que se submeta ao poder convincente do Espírito Santo, ele permanece numa cegueira parcial a respeito do seu pecado. As suas confissões não são sinceras e fervorosas. A cada reconhecimento da sua culpa, ele acrescenta uma desculpa para justificar o seu modo de vida, declarando que se não tivessem sido certas circunstâncias, não teria feito isto ou aquilo pelo qual é reprovado. Depois de Adão e Eva terem comido do fruto proibido, ficaram cheios de um sentimento de vergonha e de terror. A princípio, o seu único pensamento foi de como haviam de desculpar o seu pecado e escapar da terrível sentença de morte. Quando o Senhor lhe falou a respeito do seu pecado, Adão respondeu colocando a culpa em parte sobre Deus e em parte sobre a sua companheira. A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Gênesis capítulo 3, versículo 12. A mulher colocou a culpa sobre a serpente, dizendo: a serpente me enganou e eu comi. Gênesis capítulo 3, versículo 13. Porque fizeste tu a serpente? Porque permitiste que ela entrasse no Éden? Estas foram as questões implícitas na sua desculpa pelo seu pecado, responsabilizando assim Deus pela sua queda. O espírito de justificação própria originou-se com o pai da mentira e tem sido exibido por todos os filhos e filhas de Adão. As confissões deste tipo não são inspiradas pelo Espírito Divino e não serão aceitas por Deus. O verdadeiro arrependimento levará uma pessoa a suportar a sua própria culpa e a reconhecê-la sem engano ou hipocrisia. Como o pobre publicano, não levantando muito os seus olhos para o céu, ele clamará: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E os que reconhecerem a sua culpa serão justificados, pois Jesus intercederá com o seu sangue em favor da pessoa arrependida. Os exemplos na palavra de Deus de arrependimento e humilhação genuínos revelam um espírito de confissão no qual não há qualquer desculpa para o pecado em tentativa de justificação própria. O apóstolo Paulo não procurou defender-se. Ele pinta o seu pecado nas cores mais negras, não procurando diminuir a sua culpa. Ele afirma: encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles, e castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, eu os obriguei a blasfemar. E enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas eu os persegui. Atos capítulo 26, versículos 10 e 11. Todavia ele não hesita em declarar que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. O coração humilde e contrito, subjugado por um arrependimento genuíno, apreciará algo do amor de Deus e do custo do Calvário. E como um filho se confessa a um pai amoroso, assim o verdadeiro penitente trará todos os seus pecados perante Deus. E está escrito em 1 João capítulo 1, versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Alguém escolhe a solidão, alguém escolhe largar a mão de um amigo que insiste em ajudar. Alguém escolhe perder o amor, alguém escolhe sentir a dor quando pode ter alguém no seu lugar. Alguém escolhe a tempestade quando pode ter o sol. Quem não escolhe água fresca para beber? Se perdido no deserto, sem saber o rumo certo, olha agora para as escolhas que já fez.
Alguém escolhe a certeza, alguém escolhe a incerteza quando tem a segurança e o poder. Quem aposta no futuro, mesmo inseguro, confiando em Jesus Cristo para vencer. Alguém escolhe o sofrimento e rejeita o perdão. Quem aceita fazer guerra em vez da paz. Quem não escolhe o amor, quem cultiva o terror. Olha agora para as escolhas que já fez. Chegou o tempo, chegou a hora de deixares Jesus Cristo decidir. Só tens que o aceitar, Ele vai transformar as escolhas que tu vais fazer para seres feliz. Quando escolhes um caminho, quando traças um destino, pões em causa o plano de Jesus, que respeita o que escolheres e mesmo sem mereceres, ofereceu a sua vida numa cruz. Queres prova mais do que esta? Já alguém te amou assim. Tudo o que Ele pede em troca é o coração. Estás disposto a aceitar? Queres começar a experiência de uma escolha por Jesus? Chegou o tempo, chegou a hora de deixares Jesus Cristo decidir. Só tens que o aceitar, Ele vai transformar as escolhas que tu vais fazer para seres feliz. As escolhas que tu vais fazer para seres feliz.